povo querido, você que ama a palavra de Deus, você tem um bom dia. Tem aqui hoje uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu-me muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, este homem me inspira. Este homem, por nome de Paulo, esse grande missionário, esse grande apóstolo, esse grande homem de Deus. Aqui estão as últimas palavras. Segundo os historiadores, teólogos, essa é a última carta. Paulo se encontra dentro de um cárcere, uma masmorra insalubre, escura. Ele se encontra preso, ali aguardando ali a sentença final. E segundo os teólogos aqui vai dizer que Paulo ele sai daqui por martírio. Paulo ele vai ser decapitado em Roma. Ele está ali na prisão marmentina, no subsolo ali, preso, numa situação difícil, por um crime que ele não cometeu. Paulo, ele, segundo os teólogos, vai dizer que Paulo, ele foi acusado, de incendiar Roma. Então nós vamos ver aqui que Nero, ele incendeia Roma a fim de fazer uma nova Roma, segundo os historiadores vai dizer isso. E agora Nero ele coloca a culpa nos cristãos. Irmãos, a perseguição foi tão grande em cima dos cristãos depois disso. Eles crucificavam os cristãos, tacavam fogo para iluminar as ruas de Roma. Segundo os historiadores, diz que faltou madeira para pendurar os crentes, para crucificar os cristãos. Mas aqui está um homem que nos traz esperança, mesmo a situação que ele se encontrava, irmãos, preso, abandonado. Ele mesmo disse aqui que todos os desampararam. Um homem que ajudou tanta gente, abriu tantas igrejas, ganhou tantas pessoas para Jesus, agora ele se encontra dessa forma. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, e quando eu medito na vida deste homem, eu vejo que eu tenho muito a melhorar. Que às vezes não queremos fazer a obra de Deus, porque está chovendo, porque está calor, ou achamos que a igreja é longe. Não é verdade? Paulo aqui está preso, sentenciado, abandonado, velho, numa prisão sem condições alguma, subhumana. Segundo os historiadores, vai dizer que
Um preso só saía dali ou leproso ou para o martírio. Porque, ou morria ali mesmo. Porque as condições eram precárias. Eles já faziam isso de propósito mesmo. Porque só caía ali pessoas de altos crimes, né? Pessoas que cometeram os crimes bárbaros, crimes terríveis. Então Paulo se encontra nessa situação. Mas eu vejo aqui um homem dizendo que combateu o bom combate. Esse combate é bom. Esse combate vale a pena. É o combate da fé. E ele vai dizer aqui que ele combateu. Combati o bom combate. Glória a Jesus. E acabei a carreira. Ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a carreira que lhe foi proposta. E agora ele guardou a fé. E ele vai dizer que desde agora, desde aquele momento, a coroa da justiça o aguardava. Mas não só ele, mas todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma coroa nos aguardando. Tem recompensa nos aguardando. Eu não sei que situação que você se encontra aí. Talvez você se encontre numa situação de enfermidade. Talvez você se encontre numa situação de privação. Talvez de rejeição, de abandono. Aqui Paulo está passando por tudo isso. Mas ele está confiante em Deus. Ele está olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E ele vai dizer aqui para Timóteo, vem depressa, porque talvez não ia dar tempo. Timóteo pegar ele vivo. Talvez ele já teria sido martirizado se ele demorasse. Então ele vai dizer, vem depressa, Timóteo. E ele vai dizer aqui que Demas, companheiro dele na fé, o desamparou. Abandonou. Amando o presente século. O que tem de gente deixando, irmãos, o Evangelho, amando o presente século. E a Bíblia vai dizer que quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. E agora Paulo está aqui dizendo que só Lucas estava com ele. Lucas estava ali com ele. E ele agora pede para trazer Marcos, companheiro também de missão, a qual eles tinham se separado numa outra missão que eles fizeram juntos. Mas agora ele está pedindo para que traga ele. Ele quer Marcos junto com ele na missão. Mesmo ali, irmão, naquela situação, Paulo tinha visão de obra, visão de evangelismo, visão de reino, melhor dizendo. Paulo tinha visão de reino. Traz Marcos contigo. É muito útil para o meu ministério. E ele vai dizer aqui, ó. E quando vieres, traz a capa que está em Troade. O servo de Deus aqui, mesmo sabendo que os dias dele estavam contados, mas ele queria cuidar da saúde. Ele queria a capa dele, porque ia vir o inverno. O inverno ali era cruel, era um inverno severo. Então ele precisava se proteger, precisava se cuidar, ele queria a capa dele, para se cobrir, para se aquecer. Agora ele vai pedir aqui também, para que trouxesse os livros dele, queria ler. E principalmente os pergaminhos, a palavra de Deus. Os pergaminhos, a palavra de Deus naquela época era feita em pergaminhos. Agora me diga aí você, reflita comigo. Uma pessoa no corredor da morte, sabendo que os dias estão contados, quer mais aprender a palavra de Deus. Sede, fome, anseio, desejo. Quer aprender mais a palavra de Deus. Irmãos,
Aqui está um exemplo para mim, para você, para nós. Queremos aprender mais a palavra de Deus. Absorver mais a palavra de Deus. Paulo preso, ele pede, traz meus livros. Ele quer aprender, ele quer meditar, ele quer mergulhar, ele quer os pergaminhos, ele quer a palavra. Glória a Deus. E principalmente os pergaminhos. Principalmente. Nós temos que dar prioridade à palavra. Podemos sim aprender em livros. Precisamos sim saber, conhecer, mas não podemos perder a prioridade, que é a palavra de Deus. Amém, meus amados? Virou aqui a câmera aqui, o celular. Então, quero aqui dizer para vocês que este homem, por nome de Paulo, ele vai dizer aqui que ele se encontrava nessa situação de abandono. E ele diz que no primeiro julgamento dele ninguém compareceu, ninguém veio, ninguém assistiu ele na sua primeira defesa. Não teve ninguém, irmãos, para dizer, não, eu conheço esse homem. Esse homem não é nada disso que vocês estão falando. Esse homem é inocente. Não tinha ninguém. Ninguém teve coragem de comparecer. Mas Paulo, ele não baixou a guarda. Ele não desistiu. Ele não desanimou. Ele manteve firme o seu combate. Glória a Deus. Mas ele diz aqui, ó, para que Deus não lhe imputasse essas coisas. Um homem com coração limpo, viu? Perdoador. Ele não está guardando mágoa, ele não está guardando rancor, ele não está guardando nada que o prejudique espiritualmente. Ele está preparado para morrer. Glória a Deus. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele ia morrer, aleluia, como ele mesmo disse, era lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Ele sabia, glória a Deus, glória a Jesus, que Deus estava no controle. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, viu? Glória a Deus. Mas ele disse aqui, ó, o Senhor o assistiu. Deus nos assiste. Deus está conosco. Olha só, e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. Essa palavra chegou para mim, e está chegando para você, porque este homem, ele se manteve firme. Ele se manteve ali ligado no céu. Amém? Paulo, ele vai ser martirizado, mas ele guardou a fé. Ele combateu o bom combate. Ele encerrou a carreira. Combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Que possamos, irmão, pegar como exemplo essa vida deste homem, por nome de Paulo, né? Um homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Glória a Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Um grande homem de Deus. Um homem que mais abriu igreja. Um homem que fez mais viagem missionária. Glória a Deus. Ele nos dá esse exemplo. Amém? Que eu e você possamos pegar ele como exemplo. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor fale mais forte no teu coração.